Fala galera, eu sou o Lucão Vital, acordei hoje nesse domingo, pode até ver que tô com a cara de sono do caramba, falando todo mundo aí, a internet toda falando sobre uma treta do Neto, que ele acusou o Flamengo aí de algumas coisas com o Hugo Souza, de preconceito do Flamengo com a questão racial, falou também dos garotos do Ninho, aí eu não entendi nada porque eu não tava sabendo, fui procurar um pouco mais. Achei um vídeo que dá uma resumida boa nisso aí e que traz dos dois lados, a besteirada toda que o Neto falou, a pergunta que o paparazzo rubro-negro fez pro Felipe Luiz depois do jogo, a resposta do Felipe Luiz e depois tem um comentário também do Mauro César falando sobre a passagem do Hugo Souza no Flamengo, que retrata bastante a minha opinião. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que trouxe um compilado dessa treta toda e, inclusive, o nome do canal é Fute Treta e eu vou passar para vocês já já. Antes de mais nada, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentar o que você acha dessa confusão toda aí, compartilha com os amigos e com a família e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Comigo. É o seguinte, se fosse o Corinthians, se fosse o Palmeiras, se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, o que aconteceria numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo? Com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo já estava convocado. Se tivesse no Flamengo já... desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. Logo de cara, numa boa, Hugo Souza é um ótimo goleiro e todo mundo sabia desde a época do Flamengo. Não tem o que discutir. Agora, ele estava muito mal no Flamengo. Ele estava totalmente sem foco nenhum no Flamengo. E foi por isso que ele não ficou, ele foi emprestado para Portugal antes, não rendeu tanto em Portugal e estourou no Corinthians, jogou muita bola no Corinthians. Mas vamos continuar aqui. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? Tá, Luizinho. No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. Aí ele começa a perder a linha, né? Aí começa toda a palhaçada do Neto. Como que ele manda isso? Isso é caça-like, não é possível, cara. Não é possível que ele falar uma coisa dessas. Acho que tudo que vem na cabeça dele, por mais absurdo que seja, ele sai falando, né? Não é possível. Vamos continuar ouvindo aqui. Vamos voltar pra ouvir essa parte. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. O jovem tomava umas canjibrinas. Quem não toma? Quem não bebe? Quem nunca fumou uma maconha? Quem nunca tomou uma vodka? Quem nunca fumou um cigarro? Quem nunca tomou uma multa de trânsito? Quem nunca brigou com a mãe, com o pai, com o irmão? E quem nunca falhou? Só ele. E o Papa ele e o Cacica e o Zeca. Nosso Cacica, o Cacique Zeca, que nunca falou, que tem 18 fios. E aí... Aí você vê. Olha a contradição na mesma frase dele. O Flamengo acabou com a carreira dele. E complementa dizendo quem não fumou, quem não bebeu, falando aquilo tudo que o Hugo fez. Não tô falando que o Hugo fez isso tudo que ele disse. Tô falando que o Hugo, na época, deu uma desviada, uma desvirtuada aí do foco na carreira. Então quem tava acabando com a carreira dele era o próprio Hugo. Eu duvido que o Hugo esteja fazendo isso tudo hoje em dia lá no Corinthians. Então, ótimo pra ele. Que ele conseguiu tomar um rumo, focar. Mas não quer dizer que o Flamengo acabou com a carreira dele. Ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. Tá no Flamengo, já tá na seleção. Então, meu irmão, o que vocês fizeram? Vocês tiveram
oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Ninguém fala. Agora sim. Ninguém fala. O último fez acordo agora, o menino que era... Aí vem ele ainda por cima, não satisfeito em falar, essa metralhadora de M, ainda vem colocar a questão dos garotos do Ninho, do incêndio no Ninho do Urubu, no meio da situação. Vamos deixar rolar, depois no final, quando a gente passar todos os trechos aí eu falo um pouquinho mais. Goleiro e que estava sendo pretendido por um monte de clubes. E aí fizeram num acordo sigilo. Sigilo. É sempre sigilo para rico. Rico sempre gosta de sigilo. Não é verdade? Isso é uma coisa que é natural. Né? E aí, ninguém fala nada. Quando os cariocas vão falar do Hugo... Mas uma coisa eu gostaria de falar. Por favor. Precisou trocar a diretoria para fazer esse acordo com a família. Porque a diretoria antiga não queria fazer acordo. Aliás, contestava os acordos quando o Ministério Público propôs um acordo. Então, a diretoria que assumiu fez questão, de um dos primeiros atos, resolver essa questão que era uma vergonha para o Flamengo. E aí essa parte que a gente vai ver aqui agora, como o rapaz do canal falou, é a pergunta do paparazzo rubro-negro pro Felipe Luiz, depois do Fla-Flu, já questionando qual era a opinião dele, primeiro em relação aos 6 anos do incêndio do Flamengo, da morte dos meninos, e também posicionamento em relação a essa fala aí infeliz, para não falar mais nada, uma fala infeliz do Neto. E aí o próprio Felipe Luiz usa essa palavra infeliz na hora de comentar. Vamos dar uma olhada aqui. Boa noite, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Hoje completavam 6 anos que os meninos não estavam mais com a gente. Queria que você relatasse como estava a sua cabeça pensando nesse dia, nesse jogo aqui no Maracanã, num dia tão triste. Uma outra questão, que se você não quiser falar sobre isso, eu te respeito. O apresentador e ex-jogador Neto, ele falou com muito desrespeito sobre o falecimento desses meninos ontem na televisão e ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora porque o Flamengo é um clube que porque ele era negro, chamou o Flamengo de um clube racista com todas as letras. E eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. E você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso. Sobre os meninos, é uma data que temos que lembrar, porque como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no Ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje, de manhã, até falei com 2 pais, pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não. Antes dele entrar na parte do Neto aí, essa parte que ele fala vai muito de encontro com o que eu falei no dia do vídeo específico sobre os garotos do Ninho, que é isso, é trazer para perto. As famílias, todos os relacionados com incêndio não são inimigos do Flamengo, é sempre trazer para perto, para eles se sentirem acolhidos, e o Flamengo sempre dá o suporte não só financeiro, não se trata só de acordo judicial, é sempre deixar claro que o Flamengo se importa com a situação, que ele vai acompanhar, que ele vai dar todo o suporte, e é o que tem que ser. E falando ainda agora há pouco da fala do Veloso, precisou trocar a diretoria para ter um acordo. Então,
é a única parte lá do Donos da Bola que faz algum sentido. É a hora que o Veloso comenta sobre essa necessidade de troca da diretoria para se chegar a um acordo. Mas vamos continuar ouvindo aqui o Felipe Luiz. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Isso. Felipe Luiz passou um pano legal pro Neto, mas passar pano não nesse sentido pejorativo, não. Passou um pano na situação. Ele disse que foi um comentário infeliz, mas fez questão de não atacar de volta. Disse que foi infeliz, o Neto fica muitas horas ao vivo, tinha muita chance aí por ele ficar esse tempo todo ao vivo, dele dar um deslize em algum momento, e deu uma justificada para não precisar alimentar ainda mais uma discussão, uma treta. Então ele deu aquela resposta muito polida, muito educada, para evitar aumentar ainda mais a situação. E eu concordo, assim, tem que fugir de treta que não vai levar a lugar nenhum. Tem que desconversar, ir para outro assunto. Deu uma ótima resposta em relação aos meninos e também sobre o Neto, para evitar aumentar e tirar o foco, e sendo que ele tem que focar no time do Flamengo, nos torneios, sair de polêmica, e foi o que ele fez e fez muito bem, na minha opinião. Então agora a gente vai ver o trecho aí do Mauro César falando sobre a situação e principalmente comentando a questão do Hugo Souza, do comentário do Neto sobre isso. Vamos ver aqui, Mauro César Pereira. E sobre o Neto, cara, eu gosto muito do Neto, cara, eu me dou muito bem com ele. Sei que ele é muito eloquente, às vezes se excede um pouco, mas é uma bobagem. Você falou isso aí, é uma bobagem. Na realidade, o Hugo, até eu falava sobre isso nessa live na sexta-feira, o Hugo, ele foi um goleiro que surgiu do Flamengo, era o quarto goleiro. Você é o quarto goleiro porque você não está se destacando em relação aos demais. Aí ele entra numa emergência, naquele jogo lá na pandemia, quando o Palmeiras vai bem, ganha espaço, faz outros jogos bem. Depois ele perde espaço, ele comete erros, ele elimina o Flamengo da Copa do Brasil, ele encomenda a eliminação, falhando no último lance do jogo com o São Paulo no Maracanã. Estava empatado, estreia do Rogério Ceni como técnico, o Flamengo jogava melhor, jogou melhor, o jogo estava empatado e ele foi driblar o Brenner, atacante do São Paulo, dentro da pequena área, perdeu, tomou um gol, o Flamengo perdeu o jogo. E foi eliminado depois no jogo de volta, chegou aqui já em São Paulo precisando de um resultado, de uma vitória, acabou sendo eliminado. Quando veio o Paulo Souza se encantou com ele, goleiro alto, envergadura, jovem, bem alto, né? E deu várias oportunidades. E o Hugo falhou muitas vezes. Teve um jogo que ele brilhou muito. O Fla-Flu 2-1 Flamengo, foi massacrado pelo Fluminense e ele fechou o gol. Mas ele foi muito mal inúmeras vezes. Ele estava muito marcado pela torcida. E não faltaram a ele oportunidades. Aí ele vai emprestado para o futebol português e não conseguiu chamar a atenção de nenhum clube. Ficou lá emprestado e bateu e voltou. Quando o Corinthians o contrata, ele é um goleiro que não tinha muito valor de mercado. Mas até que poderia ter cobrado um pouco mais na negociação Flamengo. Poderia botar um pouco mais, mas não muito mais do que aquilo. Ele está reconstruindo a carreira dele no Corinthians. Então, cara, deixa ele seguir a carreira dele. Que bom que surgiu um outro clube grande, que o abrigou, ele está saindo bem, se identificou, que ele siga lá e seja feliz. O Flamengo segue sua vida, o Hugo segue sua vida. E o Corinthians vai lá com o Hugo.
Eu sempre cito o Renato Abreu. O Renato Abreu foi um jogador importante para o Flamengo em dado momento, durante várias temporadas. E o Renato Abreu, um jogador que o Corinthians não queria mais. E no Flamengo ele se destacou. E essas coisas acontecem. Então não tem que ter bronca, não tem que ter raiva, não tem que ter nada. O Hugo segue o caminho dele, o Flamengo segue o seu caminho. Respondeu na mesma moeda, hein? Claro que, para mim, o Hugo Souza tem mais potencial do que tinha o Renato Abreu. O Renato Abreu foi importantíssimo para o Flamengo. Importantíssimo. Mas porque o Flamengo naquela época tinha um elenco mais nivelado por baixo, mais para média para baixo. Mas o caminho foi exatamente o oposto do Hugo Souza. O Corinthians utilizou ele, em algum momento entendeu que não faria mais sentido ele continuar por lá, e no Flamengo ele estourou. Jogou muito mais do que jogou no Corinthians. Então, achei uma ótima comparação aí do Mauro César. Estamos conversados. Agora, se o Neto falou esse tipo de coisa aí, eu sinceramente lamento. Porque é uma bobagem. O Flamengo tem vários jogadores negros, pelo amor de Deus. E não se trata um clube dessa maneira, não existe isso. Então foi isso, gente. Para não alongar muito mais, o principal das declarações foi isso. Minha opinião, tá? É bem baseada no que o Felipe Luiz falou e também uma parte do que o Mauro César falou, que o Neto é uma metralhadora. O que vem na cabeça dele de bom, de ruim, de qualquer coisa, ele não tem filtro nenhum. Filtro se tá cometendo crime, se não tá, se tá ofendendo alguém, se tá atingindo alguém, ele não tá nem aí. E ele fica muitas horas no ar. Então, ele fala um monte de besteira. Agora, isso não quer dizer que ele tem que ficar impune, que isso é uma acusação muito grave. Então é bem provável que a diretoria do Flamengo, que o jurídico do Flamengo vá procurar entender melhor e talvez até na justiça. Então, foi grave a acusação do Neto, muito grave. Faz sentido ele falar alguma coisa dessa? Não faz sentido nenhum. A única parte da declaração do Donos da Bola que fez sentido não foi o Neto que fez, como eu falei, foi o Veloso, quando disse que precisou trocar a diretoria para ser feito o acordo e demorou cerca de um mês só, o que estava sendo arrastado por anos. Então, foi a única parte que dá para tirar ali daquele trecho ali do Donos da Bola. Agora, sobre o Hugo Souza, ele no Flamengo, para quem estava acompanhando na época, ele na base era um cara que agarrava demais, agarrava muito mesmo. Quando ele começou a jogar, ele começou a ser utilizado num carioca, que agarrando muito. Eu até comentei com alguns amigos que, olha, esse cara vai muito longe, tem uma envergadura absurda. Então, é um cara que começou com muito potencial e agarrando muito bem. Um dos primeiros jogos dele foi na pandemia, um Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo estava com quase o time inteiro de Covid e o Flamengo jogou com o time quase inteiro reserva. Ele agarrou demais, o Flamengo empatou com o Palmeiras principal, sendo que o time era praticamente todo júnior. Então, começou muito bem, mas começou a fazer muita besteira, entregou um gol para o São Paulo numa Copa do Brasil, começou a falhar, entregar muitos jogos e entregar mesmo. Jogos que eram... que o Flamengo poderia ganhar, ele era o principal responsável por derrotas, por empates. Então, ele estava com aquela necessidade de sair do clube. Ele estava sem foco nenhum. Muita gente comenta muita coisa, que ele estava dando uma desviada na carreira, gastando muito dinheiro com coisas mais supérfluas e assim, não estava querendo. Precisou sair, emprestado para Portugal, também não agarrou isso tudo lá em Portugal, tanto é que o Corinthians trouxe depois, não pagou muito caro, que aí foi aquela treta lá, aquela época, que tava dando tudo o rolo lá, do calote, que depois o Corinthians acabou pagando, mas tudo isso só foi mudar no Corinthians. Ele no Corinthians é outro. O Flamengo não deu valor tanto pro Hugo, porque ele não tinha esse valor todo antes. Ele tinha potencial, mas ele não tinha mostrado isso tudo ainda. No Corinthians ele mudou, tá muito mais focado, tá empolgado. Quando tá tudo a favor dele, psicologicamente, ele rende muito bem mesmo. E é o que tá acontecendo. Então, é por isso que tem essa diferença toda. O Hugo Souza tá com muita coisa a favor, tá com a torcida a favor. Ele começou muito bem. E aí quando ele tem essa sequência boa, isso faz ele empolgar. E
E é por isso. Agora, o Neto começar a colocar ainda a questão do incêndio no Ninho na jogada, citar a questão racial, não faz sentido nenhum, é um absurdo. E aí, se por acaso o Flamengo processar e for atrás dos direitos para que o Neto, no mínimo, se retrate, faz todo sentido, tem todo o direito de fazer isso, porque o Neto, a gente sabe que ele é um personagem muito polêmico, mas ele não pode falar o que quiser na hora que quiser, principalmente se isso envolver uma acusação desse tipo. Então, por hoje era isso. Lembrando mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com a família, comentar o que você acha aí desse assunto polêmico, dessa treta do Neto com o Flamengo. Comenta aí o que você acha e também não se esquece de me seguir em todas as redes no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Até a próxima, pega a visão, segue o Lucão. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.